Agora é época de falar bastante coisa. Boa tarde a todos. Estamos retornando do intervalo regimental ao senhor primeiro secretário para a chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum. Antônio Carlos Domingos presente, Benedito Roberto Meira presente, Chiara Ranieri Baceto presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Estela Alexandre Almagro presente, Fabiano André Lucas Mariano presente, Guilherme Berriel Cardoso presente, José Roberto Martins Segala presente, Júlio César Aparecido de Souza presente, Luiz Eduardo Penteado Borgo presente, Manuel Afonso Lozida presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Marcos Antônio de Souza presente, Milton César de Souza Sardim presente, Ubiratã Cássio Sanches presente, Vanderlei Rodrigues Júnior presente. Lido, senhor presidente. 17 vereadores presentes, a quórum regimental reaberto os trabalhos da 28ª sessão ordinária do dia 12 de agosto de 2024, às 15 horas e 57 minutos. Iniciaremos agora a ordem do dia. Processo 149.24, parecer de ilegalidade e inconstitucionalidade ao veto parcial ao posto ao autógrafo de número 7927, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução de lei orçamentária, diretriz orçamentária, LDO, de 2025 e da outras providências, artigo 30 a 84, de autoria da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. O processo está em discussão. Pede a palavra a nobre vereadora Estela. Para mim, presidente. Serei breve, mas preciso falar, porque como a gente vem falando aqui de forma reiterada, todo o processo legislativo ele também precisa ser pedagógico. E essa postura da prefeita Suelen Rosim precisa ser combatida, porque ela não é republicana. Ela não respeita, essa postura dela não respeita a instituição. E a prática do veto, ela é uma fina peneira que tem, sim, previsão legal e constitucional por parte da chefe ou do chefe do executivo de quaisquer esfera. Porém, tornou-se um hábito da prefeita Suelen Rosim a apresentação de óbice como veto. Então, aquilo que eu não gosto, eu veto. E não cabe ao executivo o poder de vetar porque não gosta. Porque é preciso fundamentação teórica, jurídica. E não é uma vez nem duas que a prefeita tem adotado esse tipo de postura. E é repreensível que ela o faça. Porque banaliza o instrumento jurídico veto. Porque ele tem os seus preceitos norteadores. E isso, se ela não sabe, precisa ser melhor orientada pelo Dandan. O Dandan não está orientando direito. A gente sabe que tudo passa pelo Dandan, o Daniel Freitas, né, o Mr. M da prefeita Suelen Rosim. Mas não dá orientação jurídica adequada e comete esse tipo de gafe. Comete esse tipo de violência contra o processo legislativo. Eu repito, o veto é um instrumento jurídico que pode ser utilizado pelo Poder Executivo em relação às proposituras que tramitam no Poder Legislativo. Porém, ele é norteado por critérios. E não se pode abrir mão desses critérios. Aqui a prefeita, ao apresentar este veto parcial ao autógrafo 7927, e parcial porque a lei é dela. A lei é dela. Processo 149 de 24, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aí ela vai lá e veta do artigos 30 a 84, ou seja, todas as emendas apresentadas aqui pelos vereadores. E aí, claro que a análise jurídica solicitada pelo presidente da comissão para a nossa assessoria jurídica apontou a impropriedade deste veto, que foi seguida pela Comissão de Justiça, por todos. Por quê? Porque o veto é ilegal. Então, nós temos que aprovar o parecer, porque aí nós não iremos nem debater o veto.
E com isso, o que se espera, na verdade, não é uma vitória sobre a posição da prefeita. Não é. Na verdade, o que se espera é que, com mais esse gesto, alguém ali tenha o bom senso de rediscutir a postura deste gabinete, que de forma inexorável tem apresentado vetos sem critério, sem seguir os critérios apresentados e norteadores para se justificar um veto na lei orgânica do município e na Constituição Federal. É ruim. Inclusive, nos leva a estar hoje com uma pauta travada, a estarmos hoje debatendo somente os 2 pareceres. Por quê? Porque também é outra previsão. Não é? 15 dias. Não apreciou o veto em 2 semanas, mas é claro que tem que tramitar pelas comissões. Portanto, hoje nós vamos apreciar única e exclusivamente o parecer de ilegalidade de 2 vetos ilegais da prefeita Suelen Rosim. Então, prefeita, um apelo, bom senso, respeito ao legislativo, respeito ao processo, procedimento. Veto não é capricho. E a posição de acordo ou não, de considerar assertivo ou não, o mérito daquilo que foi apresentado, você teria que ter se mobilizado com a sua base antes das emendas terem sido aprovadas e terem, não é? Mas vocês não sabem discutir nem isso, vocês não se articulam nem enquanto base. Porque isso sim estaria dentro do jogo legislativo e político. Mas depois de apresentado e aprovado por unanimidade, nas comissões e no plenário, isto é sufrágio, prefeita. Isso é poder legislativo, tomando uma decisão que não é apenas política, porque, claro, tem mérito, e a senhora pode concordar ou não com ele, mas ele foi aprovado soberanamente por unanimidade dessa casa, e a senhora precisa aprender definitivamente a respeitar esta casa de leis. Quando você não concorda, veto não é instrumento de birra, veto não é beicinho. Veto precisa ter fundamento. Fazer biquinho não é instrumento para opor-se a encaminhamentos deliberados soberanamente por esta Casa de Leis. Nos respeite, porque ao nos desrespeitar, a senhora está desrespeitando todo o poder. E este é o poder que no sistema, num regime democrático, numa democracia representativa, representa democraticamente todos os cidadãos e cidadãs dessa cidade. É aqui no Poder Legislativo que está essa representação máxima. A senhora não gosta? Paciência, mas é obrigada a respeitar. Então, por favor, Daniel, para de se meter na Endurbe, para de se meter na Coab, para de fazer definição de carimbo de urgente nos processos milionários, para de discutir e operacionalizar os grupos de compra da prefeitura, principalmente da educação e da saúde, e já que está lá ganhando para fazer assessoria jurídica informal, lamentavelmente, até porque isso é um desrespeito com a nossa procuradoria, não é? Porque não entendem o papel, inclusive, da nossa procuradoria e dos nossos procuradores e procuradoras. Mas já que decidiu, e nós não temos instrumentos para impedi-la disso, eu clamo por bom senso. Prefeita Suelen Rosim, eu sei que a senhora, em todas as oportunidades que teve de demonstrar bom senso, flertou e casou com a irresponsabilidade. Mas é nosso papel aqui apelar para que você ainda faça um esforço, porque é desgastante para o poder estar hoje com pauta travada, debatendo 2 pareceres de ilegalidade, nesses 2 biquinhos que se apresentou aqui. 2 biquinhos, eu não quero essas emendas, eu veto, eu posso vetar, né? Que nem o paninho lá, ó, não vou, ponto, não quero, eu veto. Não veta, porque a gente vai analisar juridicamente e tenho certeza que esse plenário tem consciência da responsabilidade, que é colocar cada ente no seu quadrado. Esse quadrado aqui é o nosso.
O seu é aí em cima. E seria muito bom para nós e para a cidade que você aprendesse os limites do seu poder, porque você vive extrapolando ele. Continua em discussão. Pede a palavra, vereador Borgo. Tem debate. Senhores vereadores, aos membros da imprensa dessa cidade e a todos que nos acompanham nessa tarde, eu vou pedir a máxima atenção de todos. A prefeita Suelen Rosim, ela vetou parte da lei de diretrizes orçamentária, em especial dos artigos 30 ao artigo 84. Eu vou ler para vocês o que ela vetou no artigo 68. Prestem atenção. O que diz o artigo 68? É uma emenda desse vereador, que pelo segundo ano consecutivo a faz, que a prefeita vetou, mas eu vou ler aqui para os senhores e para as senhoras. Artigo 68, trata da emenda da implantação de hospital público municipal de atendimento de baixa e média complexidade. Inclua na ação 1005, investimento na rede municipal de saúde, Secretaria de Saúde, o valor de 7 milhões para a criação de um hospital público para atendimento de baixa e média complexidade médica no município de Bauru. Unidade responsável 020501, Fundo Municipal de Saúde, construção, reforma, ampliação de estrutura das unidades da rede municipal de saúde. A prefeita está vetando uma emenda para a criação do Hospital Municipal de Bauru. Ela vem agora, nesse período, mentindo que vai construir o Hospital Municipal, só que não tem previsão na lei orçamentária. E aqui ela vem, ó, e veta aonde tem a previsão para a construção do Hospital Municipal. Se nós aprovarmos esse veto da prefeita aqui hoje, essa casa estará impedindo a criação do Hospital Municipal em Bauru, que esse é o desejo da prefeita municipal ao vetar esse projeto. Diante de várias emendas de infraestrutura, de vários vereadores aqui, eu não consigo entender, enxergar a possibilidade de vossas excelências apoiarem o veto às emendas que vossas excelências fizeram. Mas é pior. A prefeita veta, dentre eles, o artigo 68, aonde indica 7 milhões de reais para a construção do Hospital Municipal. O que deixa claro, a prefeita não tem interesse, vontade de criar um hospital municipal e está enganando a população. Peço reserva do meu tempo. O senhor dispõe de 7 minutos. Continua a discussão. Pede a palavra, doutor Segalo. Senhor presidente, senhores vereadores, vou começar lamentando uma coisa aqui. Pedi à minha assessoria que trouxesse um livro que eu tenho lá no meu gabinete. Depois lembrei, esse final de semana eu levei o livro para casa para dar uma lidinha nova nele e acabei deixando ele lá. O livro chama-se simplesmente O Veto. É um livro, 110 páginas, O Veto, e indicar para quem está fazendo esses pareceres lá na Prefeitura Municipal. É exatamente isso que foi falado aqui. É uma determinação. Ache alguma coisa, procure pelo em ovo e ache alguma coisa. Porque, evidentemente, se formos fazer aquilo que deve ser feito, quando se analisa um caso desse,
e corre a possibilidade de vetar ou não, não poderia ser vetado. Não poderia ser vetado. Eu não vou aqui falar sobre o veto. Eu ia só indicar a leitura do livro, porque isso era matéria da minha aula lá na Faculdade de Direito. Quem foi meu aluno, evidentemente, cansou de me ver explicar, porque isso está previsto na Constituição Federal. Como é que se faz? E depois desce, evidentemente, para a estadual e desce para a lei orgânica. Como é que se faz a avaliação? Quando se encaminha um projeto de lei aprovado até o chefe do Executivo, o que cabe a ele fazer? Uma das possibilidades é vetar. Mas, para isso, precisa fundamentar o veto. E não se fundamenta com qualquer argumento. Como bem disse o vereador Borgo, precisaria de um pouco mais de sensibilidade. Porque muito do que nós colocamos lá, não colocamos porque queríamos colocar, colocamos porque é absolutamente necessário que se faça na cidade de Bauru. Se esses vetos permanecerem, pode ter certeza que eles vão estar nos planos de governo, porque não tem como administrar a cidade sem executar estas coisas que a gente mencionou lá que precisa ser feita. Cada um de nós colocou com critério. Cada um de nós colocou aquilo que verificou que atende os anseios da nossa população e que tem, evidentemente, condições de ser executado. Tem recursos, inclusive, para isso. O parecer do nosso procurador jurídico é muito claro nesse sentido. Ele examinou a pedido o veto e concordou que o veto não pode ser mantido. O veto tem que ser derrubado. Não há ilegalidade, não há inconstitucionalidade naquilo que foi alegado. Agora, no meu caso, por exemplo, o vereador Borgo acabou de citar o exemplo dele, eu vou citar um exemplo. A Associação dos Moradores do Jardim Estoril já foi elogiada por mim aqui, já recebeu, inclusive, moção de aplauso aqui, porque eles vêm fazendo aquilo que a gente diz que muitos deveriam fazer na cidade de Bauru, ajudar a administração a administrar. E eles cuidam do Jardim Estoril, que é um bairro grande. Eles investem lá dinheiro do bolso deles. Eles fazem o que aqui a administração deveria fazer. Eles fazem. E aquilo está bem arrumado. Para quem? Para eles? Não, é um bairro aberto, não é fechado. Não estou falando do Estoril 5. Estou falando do Jardim Estoril 2, 3. São bairros abertos. A população inteira de Bauru se serve deles. E eles investiram grandemente na manutenção das praças. Quem conhece o Jardim Estoril sabe que ele obedece a um projeto europeu. E as praças são grandes praças que intermeiam o loteamento. Pois bem, tudo o que eles fizeram nessas praças está lá para ser visto, mas tem um problema. Elas continuam mal iluminadas. Por quê? Porque os postes estão fora do alcance da associação. A associação não consegue fazer a manutenção dos postes. Então, o que foi solicitado aí como emenda? Que pelo menos isso a administração pública de Bauru fizesse, que arrumasse a iluminação dessas 7 praças que existem lá no Estoril. Como vetar isso? Como dizer que isso não cabe? Como dizer que nós não temos poder para fazer esse tipo de proposta? É evidente que é uma falácia esse tipo de argumento. Então, eu também proponho aqui que a gente derrube esse veto. Continue a discussão. Vereador Borgo, a vereadora Chiara tinha pedido? Vereadora Chiara, abre mão para o vereador Borgo falar primeiro. Pode ser. Complementação, o senhor tem 7 minutos. Senhor presidente, só para deixar claro aqui como a prefeita é mentirosa, maléfica, maldosa. Olha o que ela usa de justificativa
para vetar a construção do Hospital Municipal de Bauru. Além disso, os dispositivos em voga não apontam a fonte de recursos financeiros necessárias à execução das ações nelas inseridas. Presta atenção, vereador Meira. Vereadora Chiara, presta atenção nisso. Ela vetou, dentre todos os artigos, por mesquinharia, a criação do Hospital Municipal no artigo 68. Olha o que ela coloca como justificativa. Não demonstra sua compatibilidade com o plano plurianual, em desacordo com o exigido pelo artigo 174 da Constituição Estadual. Se não está no plano plurianual, como é que a senhora anuncia que vai construir? Mentirosa! Como é que a senhora justifica essa pouca vergonha aqui para vetar? Chega! Tem limite! Peço reserva do meu tempo. O senhor ainda dispõe de 6 minutos. Pode, vereadora. Continue a discussão. Pede a palavra, vereadora Chiara. Presidentes, vereadores, vereadora, e todos que estão aqui ouvindo, a Câmara Municipal de Bauru, quase que em sua totalidade revoltada com o veto de 54 artigos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, ela é uma lei que antecede, inclusive, a LOA, a Lei Orçamentária Anual. A prefeita alega que há vício de iniciativa quando o vereador aponta a indicação na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que a consultoria jurídica da Casa, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação, tem total entendimento de que isso não é verdade. Toda essa discussão aqui se dá pelo fato de que nós, vereadores, legislamos, e quando analisamos um projeto de lei de iniciativa da prefeita, porque esse projeto não é de iniciativa dos vereadores, de iniciativa da prefeita, e apontamos por emendas algo que precisa ser alterado no projeto, e indicamos a fonte dos recursos para a implantação dessas situações que são colocadas aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e é aprovado aqui nessa Câmara, foi aprovado esse projeto de lei com as emendas que foram apresentadas. Foi aprovado por unanimidade dos vereadores, são 17 vereadores. 17 vereadores, a Comissão de Justiça, consultoria jurídica, apontando legalidade. Mas a prefeita diz que não é. E veta. Sabe o que é vetar? É tirar da lei 54 artigos importantes apontando aquilo que nós sabemos que são necessidades da cidade, que são necessidades das pessoas que usam serviços públicos da cidade. Então, eu só queria pedir um pouquinho de respeito, já que não teve, durante 3 anos e meio, um pouquinho de respeito agora nesse finalzinho. Nesse finalzinho, me honra com a parte, vereador Borgo. Vereadora Chiara, eu até perguntei para o Meira agora, quem que assinou esse parecer da prefeitura? Porque eu vou convocar o responsável por esse parecer do veto e vou fazer como se fosse, me perdoa, doutor, mas vou fazer como se fosse uma acariação para esse artista da prefeitura que orientou a prefeita. Nós vamos trazer aqui, dar um jeito, nem que for o secretário jurídico, o doutor Vitor, para trazer aqui, para explicar para a gente por que tem vício de iniciativa na companhia do nosso procurador jurídico aqui. Problema, né? Depois de 3 anos e meio, ainda não sabe.
ainda não aprendeu. Vai aprender quando, vereador Borgo? Não vai, né? Infelizmente. Infelizmente, nós fizemos parte desses 4 anos desse governo aí, brigando, fizemos parte fazendo apontamentos, fizemos parte nos revoltando. E o que nós temos agora é o quê? Um faz de conta. Vou fazer o hospital municipal, mas eu veto. E aí eu digo o quê? Que não está no plano plurianual. O senhor foi muito feliz na colocação aqui. Se não está no plano plurianual, então eu não posso fazer, mesmo que se indique a fonte de recursos, mas eu digo que vou fazer. Que lindo, né? É a característica desse governo. Obrigada, presidente. Continua em discussão. Pede a palavra, vereador Coronel Meira. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quando a prefeita encaminha aqui o veto, a justificativa dela praticamente é muito simples. O que dá a entender que simplesmente ela apertou um botão e falou assim, eu não posso falar essa palavra, vereador Berreal, ela apertou um botão, dane-se, né? Eu ia falar começa com F, mas dane-se. Veta tudo. Não teve o cuidado de analisar artigo por artigo das indicações feitas pelos vereadores. Não teve esse cuidado. Simplesmente vetou tudo. O que dá a entender, e aí vai na esteira do que a vereadora Estela falou, que isso aqui não é coisa de procurador, mas daquela pessoa que a assessora juridicamente, não vou falar o nome, como a vereadora Estela mencionou, que a assessora juridicamente, que tem um salário pequeno, para o cargo que ocupa, mas recebe outros aditivos por ser conselheiro, disso, daquilo. Mas tem um poder dentro da administração pública fora do comum, porque a prefeita só assina os documentos, os contratos, se tiver a rubrica dele lá. É uma coisa impressionante. E os procuradores, os presidentes de autarquia, presidente da empresa e os secretários se curvam para ele. Por isso que ele tem o tratamento diferenciado lá dentro da administração municipal. Então, eu não tenho dúvida que esse veto, da forma como foi redigido e exposto e trazido a essa casa, deve ter participação dessa pessoa, com certeza. Mas o nosso procurador, nosso consultor jurídico, recém-contratado, concursado, que tem uma experiência incrível, porque já passou, já trabalhou em diversas prefeituras desse país, professor, autor de livros, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa altamente qualificada. E o nosso consultor, quando chegou o veto, nós tivemos o cuidado de falar o seguinte, bom, se é visto de iniciativa, vamos pedir a análise do nosso consultor. E o nosso consultor, de uma maneira muito didática, ele rebateu todos os itens ali e mostrou e demonstrou que não há vício de iniciativa nessa situação. E conclui, diante do exposto quanto aos aspectos jurídicos, no entendimento dessa Procuradoria, não há nos dispositivos vetados inconstitucionalidade de que os macule, seja quanto ao aspecto formal, vício de iniciativa, quanto ao aspecto material, que é a ofensa à separação dos poderes. Nesses pontos não resta razão para a manutenção do veto. Quanto aos aspectos financeiros e contábeis, que é a compatibilidade com o plano plurianual, indicação de fontes e forma, porque quando você faz uma indicação,
você tem que apresentar e mostrar de onde que é a fonte, de onde que eu vou retirar o dinheiro. Eu tiro o dinheiro daqui para fazer isso aqui. São questões que escapam à competência dessa procuradoria. Aí nós pegamos o consultor econômico, aqui o economista da Câmara, que é o Valdeci Caetano de Souza Júnior, e ele finaliza. Com base nas constatações mencionadas, este parecer conclui que os artigos vetados possuem a indicação das fontes de recursos e estão devidamente compatíveis com o PPA, tendo em vista que a Lei de Diretrizes Orçamentárias altera o mesmo. Portanto, recomenda-se a reconsideração do veto, uma vez que a justificativa apresentada não se sustenta diante das evidências encontradas. Será que essas duas pessoas que se manifestaram nesse veto estão erradas? Ao contrário, estão absolutamente com a razão. Aí o vereador Borgo vem aqui, e uma das emendas apresentadas pelo vereador Borgo diz respeito à construção do hospital. E a construção do hospital, anunciado inclusive pela prefeita, o local, que é lá próximo à UPA do Gás e tudo mais, que é necessário, que é importante, que é imprescindível para o nosso município, a prefeita pega e fala assim, não, vamos construir o hospital. Aí eu pego, como vereador, faço um questionamento à prefeita municipal, em especial à secretária municipal de saúde, perguntando o seguinte, olha, qual é a fonte de recurso para construir o hospital? Por quê? Que todos saibam, nós temos um convênio, o município tem um convênio com a Uninove, que é uma faculdade de medicina, aqui, já está aqui há quase 8 anos. Nesse convênio, nos primeiros 6 anos, 10% da mensalidade de cada aluno vai para um fundo, não um fundo municipal, mas um fundo que é criado e administrado pela própria Uninove. Ou seja, vai sendo feito um depósito nesse fundo. Em determinado momento, seja o prefeito que for, ele pode pedir esse recurso para quê? Para a construção de UBS, para a reforma de unidade básica de saúde, para a reforma do CRMI, como foi feito, para a compra de insumos, para a compra de medicamentos, desde que apresente uma proposta, um projeto, se for o caso, para a Uninove, e a Uninove é que faz a contratação ou a compra do insumo. Para a construção do hospital, eu fui a São Paulo com a prefeita na Uninove, exatamente para tratar desse assunto, e ficou acertado que a Uninove seria responsável pela construção do hospital, porque lá nesse fundo hoje tem mais de 22 milhões de reais. Dinheiro mais do que suficiente para construir o hospital. Então esse dinheiro está lá, basta apresentar um projeto básico, porque a Uninove ela pode contratar o projeto executivo e a construção de uma vez só. Mas eu tenho que apresentar o projeto básico. Quem é que está fazendo o projeto básico? A Secretaria de Obras. Aí eu pergunto, nos termos do artigo 18, o seguinte, se pode me mandar para mim a cópia do projeto básico do hospital? Aí diz assim a resposta, muito sutil, informamos que a Secretaria Municipal detém o projeto básico. Eu sei, mas eu quero a cópia. Aí eu pergunto, a Prefeitura de Bauru vai licitar a contratação da obra? Olha o que está escrito aqui, sim. Como que ela vai contratar uma obra se a obra é responsabilidade da universidade, da Uninove? O dinheiro não vem para o município, é a Uninove que faz isso. Aí eu pergunto a seguinte, caso sim, caso a sua resposta for sim, por qual razão a contratação não mais se dará diretamente pela Uninove? A resposta, informamos que, diante da complexidade da obra, em resposta à demanda por serviços de atenção primária e especialidade de baixa complexidade na cidade e na microrregião, optou-se pela contratação pelo município. Olha, vereador Borgo, eu queria um sinônimo de mentirosa.
Se o senhor tivesse, alguém puder me ajudar, eu não quero falar a palavra mentirosa. Mas essa é a verdade. O vereador Borgo põe na emenda, veta. O dinheiro da Uninove, não, nós vamos construir. Mas se eu vou construir, aonde está escrito isso na LDO? Em lugar nenhum. Vocês ainda acreditam que essa administração é séria? Que palhaçada, que falta de vergonha na cara. Show, Suelen, show, Suelen. Continua em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra? Está em votação. Os favoráveis... Votação nominal requerida pelo vereador Borgo. Os favoráveis ao parecer, diga sim. Os contrários ao parecer, diga não. Antônio Carlos Domingues. Sim. Benedito Roberto Meira. Sim. Chiara Ranieri Basseto. Edmilson Marinho da Silva Júnior. Sim. Edson Miguel de Jesus. Sim. Estela Alexandre Almagro. Sim. Fabiano André Lucas Mariano. Sim, senhor presidente. Guilherme Biel Cardoso. Sim. José Roberto Martins Segala. Júlio César Aparecido de Souza. Sim, senhor presidente. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Sim. Manuel Afonso Lozila. Sim. Marcelo Roberto Sim. Afonso. Marcos Antônio de Souza, sim. Milton César de Souza Sardim. Estava no banheiro. Sim. O Biratã Cássio Sanches. Sim. Vanderlei Rodrigues Júnior. Sim. 17 sim, aprovado o parecer. Próximo processo, 158.24, parecer de ilegalidade, constitucionalidade ao veto, total aposto, autógrafo 7923/24, de 25 de junho de 2024, que dispõe sobre o dever de inserção do símbolo mundial da conscientização de deficiências ocultas nas placas de atendimento prioritário. De autoria da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, o processo está em discussão. Pede a palavra a vereadora Estela. Tem que falar de novo. Preciso falar. Porque veja só. Se de um lado nós estávamos falando do biquinho e do capricho, aqui eu quero falar sobre como o biquinho e o capricho pode também ser instrumento de crueldade. Crueldade. Como foi o debate inicial lá, da manifestação dela em torno da questão do teste de diabetes, a obrigatoriedade dele nas portas de entrada da saúde pública municipal. Vetar um projeto de lei aprovado por unanimidade desta casa, que estabelece a obrigatoriedade, o dever do município de inserir o símbolo mundial da conscientização de deficiências ocultas nas placas de atendimento prioritário. Eu vou citar todas. Vamos falar só da fibromialgia, por exemplo, que só quem tem sabe. Nós estamos acompanhando pelo mandato um debate riquíssimo, não só com pessoas que possuem a patologia, mas todas as suas implicações. Vai ter fibromialgia
e ficar numa fila de espera. Vai sentir as dores que as restrições causadas por essa doença causa e adoece, inclusive mentalmente, as pessoas. Agora, não é a deficiência que você vê, por isso oculta. E quando se pede, através de uma lei, que haja essa sensibilização por parte do poder público, inserindo-se o símbolo, trata-se de respeito e de dignidade humana. Hoje, inclusive, dia mundial, dia nacional, desculpe, dos direitos humanos. É cruel. Onde é que reside a justificativa para esse veto? Ilegal, sem nexo, birra. Não quero ter esse trabalho. Os vereadores aprovaram por unanimidade. Ah, mas eu não quero. E se eu não quero, o que eu faço? Eu veto. Eu sou prefeito, eu posso vetar, eu veto. Tá nem aí com quem tem qualquer uma das patologias que são deficiências ocultas. Nenhuma. Isso aqui é desrespeito, isso aqui é crueldade. Ao invés de buscar consolidar numa ação transversal entre as pastas, olha, vamos preparar a estrutura da máquina e vamos atender isso aqui. Vamos atender, porque isso é pauta, é direito de quem possui essas patologias de deficiências ocultas. Não, vamos vetar, é mais fácil. Eu veto, ponto. É inconcebível. Não se pode governar com capricho. Esse tipo de capricho, essa pirraça, esse comportamento que não é altruísta, que não é republicano e que é violento contra as pessoas que precisam de políticas públicas. Eu tinha pedido aqui para levantar o projeto da anterior, também do vereador Biratã, que era o do teste de capilar de glicemia, e que nós derrubamos o veto. E nós que sancionamos a lei. Não é isso, presidente? Eu sei quanto vocês devem ficar ruborizados, né? São todos da base da prefeita, mas essa prefeitinha é cruel e mentirosa. Mas que bom que a mesa teve a postura nesta. Castigo. Estava indo bem até aqui. Nesta, está de parabéns. Tem um monte de erro, de equívoco, mas nessa está de parabéns. Porque tem que defender o poder. Uma deliberação que ela veta de maneira ilegal. E no caso da glicemia, cruel. Nós trouxemos aqui o caso do Kelvin, o jovem que perdeu a vida, e que um simples teste poderia tê-lo salvo. Como tantas outras vidas já se perderam. Então, se trata de saúde pública, de debate de políticas públicas, prefeita Sueli Rosim, quando você terá a humildade de abrir-se intelectualmente para compreender a dimensão dos debates de política pública. Agora, vetar por vetar o projeto aprovado por unanimidade desta casa para inserção do símbolo de conscientização das deficiências ocultas. Crueldade, despolitização, despreparo, arrogância, biquinho. Acima de tudo, crueldade. Crueldade. Então, obviamente, que é mais um veto, cujo parecer dessa casa, e não poderia ser diferente, aponta pela ilegalidade do veto. E que, obviamente, a gente espera a mesma sensibilidade de todos os pares. Que aprovemos o parecer de ilegalidade. O que fará com que sequer o veto venha à discussão. E, obviamente, ensejará a nova posição da mesa da casa na publicação. Porque a gente já sabe que a pirraça dela tem 2 rounds, né? Aí a Câmara aprova o parecer de ilegalidade, tira o veto de discussão ou pauta, aí ela deixa transcorrer o prazo, mas não publica. Não publica, sabe? Ó, biquinho.
Não publico, não sou obrigada, eu não queria. É esse o nível do debate republicano que a prefeita Suelen Rosinha impôs para essa cidade. Sem fundamento, sem nível de debate, um debate raso, pequeno, acovardado, sem se preparar para o debate alto, altruísta, de conteúdo. E aí, claro, vai decorrer as 48 horas e vai voltar para a mesa que a gente espera publique. E depois que a gente cobre a implementação. Porque senão ela vai inventar o bico em 3 fases também. Que ela é especialista em fazer bico. Puxar o paninho, né? Peço reserva do meu tempo, presidente. Senhora, foi de 3 minutos, continuando a discussão. Pede a palavra ao doutor Segala. Senhor presidente, senhores vereadores, na discussão anterior, em que também discutimos um veto, eu iniciei minha fala dizendo aos senhores que isso era matéria que eu lecionava na faculdade, na cadeira de Direito Constitucional. Fiz isso durante mais de 16 anos. E que eu entendia que provavelmente a senhora prefeita determinou a alguém que fizesse uma manifestação no sentido de que encontrasse algum vício que pudesse permitir que ela vetasse o projeto de lei. Eu disse isso e este veto aqui confirma o que eu disse. Ele confirma exatamente o que eu disse. Eu quero crer, espero de coração, que quem orientou a prefeita tenha feito isso por obrigação, sabendo que não era o caso, mas obedecendo a sua chefe, porque existe uma probabilidade de que possa ter sido algum aluno meu, que hoje está lá na procuradoria, né? E eu ficaria preocupado se ele pensasse exatamente assim, mas eu acho que não. E o nosso procurador aqui da casa também percebeu isso. Aqui, na hora de vetar, a senhora prefeita diz assim: há inconstitucionalidade no parágrafo único do artigo 2º, pois impõe a identificação da pessoa com deficiência mediante o uso do cordão de girassol. O uso do mencionado cordão e assim deve ser considerado, um facilitador de identificação, não podendo ainda ser obrigatório o uso do crachá por um portador de deficiência. Falei, eu acho que não deve ter lido, o nosso projeto de lei, ou fez aquilo que eu acabei de falar. Inventou alguma coisa para poder dizer, porque o nosso projeto de lei em nenhum momento torna isso obrigatório. O nosso artigo 3º, parágrafo único do artigo 2º diz assim: a identificação da pessoa com deficiência oculta será através do uso do cordão do girassol em conjunto com o crachá de identificação. Óbvio, ululante. Como dizia o Milor Fernandes, óbvio, ululante. Porque se a deficiência é oculta, o único jeito de conhecer a pessoa com deficiência, ou ele sai berrando que ele tem uma deficiência oculta, ou ele se identifica através daquilo que é um instrumento de identificação, que é o crachá. Não tenha dúvida disso, isso é um absurdo. O nosso procurador jurídico, lucidamente, muito bem, observou isso, e o cumprimento Vossa Excelência, doutor Felipe, porque Vossa Excelência diz assim: a interpretação dada pelo Executivo é de que tal dispositivo estaria a impor a obrigatoriedade no uso do cordão. No entanto, o dispositivo impõe deveres aos estabelecimentos públicos e privados, inclusive com dever de adequação e sanções, não às pessoas protegidas pela lei.
Ainda nesse sentido, percebe-se que a lei municipal está apenas a suplementar a legislação federal e estadual, impondo a adequação das placas de sinalização no âmbito municipal, com imposição de sanção. No mais, a legislação federal e estadual continua sendo impositiva no âmbito municipal, as quais não há contrariedade com o projeto aprovado no entendimento desta Procuradoria. E o senhor conclui que, diante do exposto, o autógrafo vetado não padece do vício de inconstitucionalidade formal ou material, estando apenas a suplementar no interesse local a legislação federal e estadual. Em nosso entendimento, diz o senhor, não há razões jurídicas para sua manutenção. Parabéns, é exatamente isso. E eu fico, como disse, na dúvida de que lá na prefeitura não tem alguém com a lucidez necessária para perceber isso. Só posso crer, portanto, que alguém foi obrigado a preparar um material para que esse autógrafo fosse vetado e fez aquilo que lhe mandaram. Achou um pelo no ovo. Muito obrigado pela derrubada desse veto. Continua em discussão. Pede a palavra, vereador Burgo. Senhores vereadores e vereadoras, eu quero aqui chamar a atenção para a base de apoio da prefeita, que nesse caso agora, no último voto, votou de forma sensata, pelo bem da cidade, derrubando o veto, pelo parecer de inconstitucionalidade, ilegalidade. Quero fazer um alerta também à imprensa, em especial aquela parte da imprensa que gosta de passar pano. Os senhores não estão entendendo o que está acontecendo aqui na cidade de Bauru? O que precisa para os senhores entenderem o que está acontecendo? Nós acabamos de ouvir o doutor Segala, vereador experiente, promotor de justiça aposentado, professor, mestre em Direito Constitucional, além de engenharia. Nós tivemos um parecer aqui do procurador dessa casa, que passou num concurso agora dificílimo, com extenso currículo e experiência na área. No outro projeto também ouvimos o consultor econômico. Do outro lado, nós temos o veto da prefeita, sem assinatura de um procurador. Alguém foi lá e falou, veta. Por quê? No bojo assim, veta porque vai contra o plano plurianual, porque é legal, porque é inconstitucional, porque não tem indicação de fonte. Quer dizer, um esculacho da prefeita. Só que eu fico assustado, porque está tendo a utilização da instituição do poder executivo, através da prefeita municipal, de uma forma mesquinha, para atacar a população de Bauru, querendo enfrentar o poder legislativo. Será que só eu que percebi isso? A prefeita está entrando numa guerra com essa casa, onde, de um lado, nós temos pareceres jurídicos, pareceres fortes. Do outro lado, ela veta porque ela acha que tem que vetar. Porque ela quer que vete. Junta lá um monte de justificativa, sem individualizar, no caso do projeto passado, sem individualizar as emendas, nesse caso aqui pior ainda. Mas será que ninguém mais enxergou que essa guerra que a prefeita está querendo impor aqui a essa casa está prejudicando o município? A prefeita está usando do seu cargo, do seu poder, por um mimimi político, contra a Constituição da República Federativa do Brasil.
Os senhores e as senhoras têm noção da gravidade do que essa mulher está fazendo com o nosso município? O que o doutor Segala leu aqui agora é vergonhoso. Apresentar um parecer desse pela inconstitucionalidade, um veto, aliás, com uma justificativa dessa, demonstrando que sequer leu o projeto, a lei municipal aprovada aqui, isso é vergonhoso. O que deixa claro que a prefeita está usando do seu cargo como prefeita municipal para enfrentar o poder legislativo, deixando de lado os interesses desse município. O que deixa também claro que não tem afinidade nenhuma com a nossa cidade. Nós temos aqui a tribuna, senhores vereadores, e cada vereador aqui é representante de um segmento, às vezes de forma similar, e nós expressamos o nosso sentimento aqui. Porém, só vai causar resultado no mundo real a partir do momento que votamos. E mesmo assim, um voto pode não fazer diferença, porque o colegiado tem 17. Agora, a caneta da prefeita é uma só. E quando ela atua dessa forma, contra os interesses do município, eu fico com muito medo do que está acontecendo nessa cidade. Eu acho que está bem claro o que está acontecendo e bem clara essa situação. Faço reserva do meu tempo, presidente. O senhor ainda dispõe de 5 minutos, continua em discussão, pede a palavra ao vereador Guilherme Real. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, olha, diante de tudo isso que a gente discutiu aqui, eu só estou chegando a uma conclusão. A prefeita é doida. A prefeita é doida. Juro por Deus, eu nunca vi coisa igual. Ela vai nas redes sociais dela, vai lá no local onde vai ser construído o futuro hospital municipal, falando live, pá, aqui a gente vai fazer acontecer, penso na população, mas veta a construção aqui do 149/24 aqui, veta, mas o chaveco tá a 1000 para ganhar o voto, você entendeu? Cara, não dá para entender, isso se diz cristã. Se diz cristã. Quando o veto do projeto do vereador Bira sobre a obrigatoriedade do teste de glicemia nas UPAs, uma coisa simples, que custa, assim, centavos. Não, deixa morrer. Deixa como morrer o Kelvin. Deixa morrer. Isso porque é cristã, se diz cristã, hein? Olha a dualidade no comportamento. Olha a dualidade no comportamento. Agora, com a inserção desse símbolo mundial aí de conscientização de deficiências ocultas, também pega e veta. Quer dizer, é difícil, né, prefeita? A senhora é fraca. A senhora é fraca como prefeita, meu, e só blá, blá, blá. Eu quero ver alguém da base vir aqui defender isso aqui. Quero ver. Só isso, faz reserva no meu tempo. Continua em discussão, ninguém quer fazer uso da palavra, está em votação. Votação nominal requerida pelo vereador Meira. Os favoráveis digam sim, ao parecer, os contrários digam não. Ao senhor primeiro secretário para a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Domingues. Sim. Benedito Roberto Meira. Sim. Chiara Ranieri Basseto. Edmilson Marinho da Silva Júnior. Sim. Edson Miguel de Jesus. Sim. Estela Alexandre Almagro. Sim. Fabiano André Lucas Mariano. Sim, senhor presidente. Guilherme Birriel Cardoso. Sim. José Roberto Martins Segala. Júlio César Aparecido de Souza.
Sim, senhor presidente. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Manuel Afonso Luzila. Sim. Marcelo Roberto Afonso. Sim. Marcos Antônio de Souza, sim. Milton César de Souza Sardim. Uiratan Cássio Sanches. Sim. Vanderlei Rodrigues Júnior. Sim. 17, sim. Aprovado. Explicações pessoais agora? Encerrada a ordem do dia, passaremos às explicações pessoais. Eu vou suspender a sessão às 16 horas e 56 minutos.